Como a saúde digestiva é vista do ponto de vista da medicina tradicional chinesa? Quais são os fatores que nos adoecem e os que melhoram a nossa digestão? Como ocorre esse processo? O que podemos fazer para prevenir problemas nessa área? Essa é a nossa conversa de hoje. Eu sou Ana Cristina, médica especializada em acupuntura e homeopatia, com formação em fitoterapia chinesa e medicina funcional e do estilo de vida. Nós vamos começar compreendendo a diferença entre a visão convencional e a visão da medicina chinesa sobre o aparelho digestivo. Quando falamos de digestão na medicina chinesa, o conceito é muito mais amplo do que simplesmente quebrar, assimilar nutrientes dos alimentos. Nós nos referimos ao sistema energético, conhecido como baço-pâncreas, e o seu par, o estômago. Este sistema ele traz um conjunto de funções vitais e é através dele, que pertence ao movimento terra, o elemento terra, que nós repomos a nossa energia. Todos os nossos processos fisiológicos, a nossa vida gera um gasto de energia. E os alimentos não são só fonte de nutrientes, mas também de energia vital. E o baço pâncreas processa essa energia para repor essas forças do nosso corpo, aquilo que desgastamos naturalmente. E se há uma deficiência nesse sistema, é comum que nós sintamos fadiga, aquele cansaço matinal, uma espécie de fraqueza muscular, como se a gente não tivesse energia para iniciar as atividades do dia a dia. E ao mesmo tempo, isso também prejudica o nosso sistema imunológico, pois em conjunto com o sistema do pulmão, mantém-se as nossas defesas de acordo com a medicina chinesa. Além disso, essa formação do sangue depende dessa absorção adequada, é o que a medicina chinesa chama o shué. E essa deficiência do sangue também gera fadiga. E além disso, esse mesmo sistema mantém o sangue dentro dos vasos, prevenindo essas perdas, como por exemplo um sangramento menstrual aumentado ou no caso de hemorroidas. E isso leva a um quadro geral de debilidade. Essa região, esse sistema terra, é considerado o centro do nosso corpo, responsável por essa manutenção da energia. E uma deficiência profunda dessa energia yang pode levar a uma perda profunda da energia do Qi. E essa sustentação dos órgãos pode ser prejudicada. Portanto, para cuidar bem desse nosso sistema, precisamos ter uma atenção especial à alimentação e às emoções. O nosso aparelho digestivo gosta do calor, essa energia térmica que facilita a digestão. Uma pessoa com deficiência nesse sistema, portanto, deve evitar alimentos de natureza fria, gelados, alimentos crus em excessos. Isso é fundamental, daí ser muito tradicional o uso dos chás dentro da alimentação, principalmente após se alimentar, porque é uma bebida quente que facilita esse fluxo de energia e essa digestão. Assim, nós precisamos ter bastante atenção para compreender o desequilíbrio e ajudar através do processo da alimentação. Os horários também são muito importantes. O pico energético do nosso aparelho digestivo é entre 7 e 11 da manhã, segundo a medicina chinesa. E nesse momento, a alimentação deveria, portanto, ser mais abundante, mais adequada, não em excesso. E o final da tarde e à noite é um horário que nós deveríamos comer menor quantidade, alimentos que facilitam a sua digestão, por exemplo, alimentos cozidos. Então, o natural é que essa boa alimentação vá até o horário do almoço. E esse estômago, que é o
a dupla do baço pâncreas, dentro dessa tradução desse sistema da medicina chinesa, precisa dessa temperatura do nosso corpo, em torno de 36 graus, precisa da produção do ácido clorídrico, das enzimas digestivas para facilitar a digestão. E quando nós consumimos alimentos gelados na refeição ou mesmo fora dela, excesso de alimentos crus, isso dificulta o processo digestivo, porque eu vou precisar colocar aquele alimento numa temperatura do meu corpo para que ocorra esse processo digestivo. E além disso, o alimento cru, ele exige muito mais para digerir. Então, quando falha essa digestão, ocorre o acúmulo da umidade. Por exemplo, também quando consumimos um excesso de laticínios, alimentos gordurosos, excesso de doces. E na dietoterapia chinesa, o doce nutre o baço pâncreas, mas não quer dizer o açúcar. Significa alimentos, por exemplo, como o arroz, a abóbora, a carne vermelha. Tudo isso nutre esse sistema de uma forma natural e saudável. Então, se a digestão enfraquece, a nossa energia cai, nós sentimos sonolência depois do almoço. E para compensar isso, às vezes nós queremos comer um chocolate, tomar café, e isso vai aumentar o desequilíbrio, porque o consumo desses alimentos açucarados prejudica ainda mais o baço pâncreas. Então, nossa digestão fica lenta, nós sentimos esse estufamento, gases, essa sensação de estar sempre cheio, porque nós não conseguimos fazer esse movimento natural da digestão, seja os movimentos do estômago, do intestino, seja a absorção. Então, nós vemos que essa raiz do problema, a deficiência, seja constitucional ou adquirida, também pode ser originada da deficiência do yang do rim, porque o yang do rim é esse que aquece, que dá sustentação de energia para o funcionamento dos outros órgãos. Por isso que nós precisamos de ter uma avaliação cuidadosa em cada caso. E no caso das emoções, a emoção que mais afeta esse elemento terra é a preocupação. Refletir, pensar é um processo natural, mas quando esses pensamentos passam a ser constantes em termos de preocupação, isso gera um desgaste energético enorme e nós acabamos não encontrando soluções. É como se a gente tivesse um problema e não conseguisse digerir esse problema, e mentalmente isso acontece, enquanto no físico a gente vai ter esse reflexo no aspecto digestivo. Além disso, o fígado, que é o elemento madeira, também influencia na digestão. Uma pessoa raivosa, estressada, acaba consumindo, agredindo essa energia dentro do processo de assimilação. E o conselho de ouro é esse: você, estando com raiva, irritado, não deve se alimentar naquele momento, deve esperar passar isso. Também não se alimentar vendo celular, televisão, discutindo assuntos de trabalho, mas saborear, mastigar bem os alimentos, ter conversas amenas num ambiente de tranquilidade. Primeiro passo, então, é esse autoconhecimento, essa atenção, ajustar a nossa alimentação, evitar os excessos de crus, frios, e tudo isso faz com que a gente tenha uma alimentação mais consciente. Por exemplo, a banana é de natureza fria. Se você não tem a digestão muito boa, o ideal é consumir assada, cozida, com um pouco de canela, para ajudar esse organismo no seu processamento. Não é à toa que o bom senso, a cultura popular, diz para oferecer sopas, alimentos cozidos para as pessoas que estão doentes. Esse cuidado poupa a energia vital que seria gasta para quebrar, absorver esses nutrientes. As terapêuticas da medicina chinesa
como acupuntura, fitoterapia, são recursos maravilhosos para restaurar esse equilíbrio, tratar desde esses sintomas funcionais iniciais, como intestino preso, como sensação de peso, até as patologias inflamatórias. E esse é o nosso recado de hoje. A melhor medida é sempre o cuidado diário, a prevenção, o tratamento das desarmonias logo no início, pois é muito mais fácil reverter um quadro e restaurar a nossa saúde antes que uma doença mais grave se instale. E qualquer dúvida, pergunta, mandem pra gente. Um grande abraço a todos.